Oi, 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 oi. Estão me vendo? Estão me ouvindo? Estão me vendo? Estão me ouvindo? Adriano e Mariana, Samira. Não, o Adriano e a Mariana, acho que o microfone de vocês está ligado, então só cuidado aí. O Adriano Vieira e a Mariana Correia. Ah, o Adriano já desligou. Tá com medo, né, Adriana? Mariana, bom dia! Ai, ele resolveu mostrar o rosto. Aí, alunos, se encorajem, mostrem o rosto também igual o Adriano. Tudo bem, Adriano? Não tá frio aí não? Parece que você tá de camiseta. Gente, só tô esperando o pessoal terminar aqui. Nós vamos começar o conteúdo novo agora. Vocês já abriram lá o material de vocês? Aqui... Oi, Laila. Laila, seu microfone está aberto. Gustavo, o seu também. Se vocês quiserem conversar comigo. Quem quiser abrir a câmera, eu vou ficar bem contente, tá bom? Nós vamos começar o conteúdo novo, né? Conteúdo novo. A gente já começou o conteúdo do segundo bimestre, a gente vai ver outro tipo de contrato hoje, tá? Hoje a gente vai estar vendo o contrato de locação de coisa, tá? Então, a gente vai estar vendo agora o contrato de locação de coisa. Vocês estão com o material aberto aí? No computador ou no celular? Vamos lá, então. Eu fiz slide para a gente, tá bom? Porque daí vocês não ficam só olhando para essa minha cara inchada tão cedo. Ainda mais vocês que não querem nem mostrar o rosto para mim, tá bom? Vamos lá, então, vou mandar aqui. Então, estão com o material aí. Vou colocar aqui para gente. Ô, professora, Oi. esse material tá onde? Eu não achei. Eu achei, acho que da aula passada só. Tá no Drive. Eu coloquei ontem à noite, eu avisei no grupo. Ah, tá. Ah, então tá. Vou olhar lá. Obrigada. Tá bom? Então, tá bom. Então, meus amores, vou abrir aqui, vou compartilhar com vocês. Aí eu vou passando pelo slide, tá? Cada slide, daí eu volto aqui. Então, vamos lá. Contrato de locação de coisa. Então, esse contrato, ele vai estar ali do artigo 565 ao 578 do Código Civil. A gente tem 3 espécies de contrato de locação, tá? A gente vai ter ali a locação de coisa, a locação de serviço e a locação de obra, tá? Mas aqui a gente só vai estar estudando o de locação de coisa, tá? Mas existem mais espécies de locação, tá? De objetos até, tá? Então, só para vocês saberem que tem mais espécies, são 3 espécies, na verdade, de locação de coisa, tá? Aqui eu coloquei um conceito para vocês, né?
de contrato de locação de coisa, que é o contrato pelo qual o locador se obriga a conceder ao locatário temporariamente uso e gozo de coisa fungível mediante certa retribuição. Então, o que eu fiz? Esse aqui, como é o conceito, a gente vai estar destrinchando esse conceito, tá? Eu vou estar falando ali palavra por palavra para vocês. Amores, a hora que eu compartilho a tela aqui, eu não consigo ver as mensagens no chat, tá? Eu não sei se tem algum jeito de fazer isso, mas só fica uma telinha do meu rosto e a tela. Então, qualquer coisa, se alguém quiser fazer alguma pergunta, liga o microfone e pergunta, porque daí ouvir eu consigo. Pode ser? Estamos combinados? Enquanto a tela estiver ali, porque eu não consigo ver o chat. Eu não sei se tem algum lugar, vocês sabem se tem algum lugar que dá para ver o chat por ali? Acho que não tem como, né? A Renata ligou o microfone. Cadê a Renata aqui para eu ligar o microfone? Ah, já desligou, Renata? Ai, gente. Tá bom? Então, qualquer coisa, vocês liguem o microfone e falem comigo. Aí eu tô vendo os sinaizinhos de positivo de vocês. Ai, que bonitinho. Então, vamos lá. Eu vou compartilhar a tela aqui com vocês, tá? Então, a gente vai destrinchar ali aquele conceito agora. Eu sei, amor, não tem problema. Ainda bem que foi o microfone, né? Já pensou, vocês habilitam a câmera aí, estão de camisola, né? Aí vocês podem ficar um pouco com vergonha, mas não tem problema não. Acontece. Vamos lá, então. Então, ó, para quem tiver com material aí, né, aberto, os slides eu não mandei, tá? Depois, se vocês quiserem, vocês podem pedir para a Ju, para a Samara me pedir, que eu posso até mandar. Eu não coloquei lá, né? Até porque isso aqui tá no material de vocês, e no material também tá assim, tá? Espera aí, só um pouco, gente, que eu acho que eu fiz alguma coisa. Tá. É que eu vi que. Aparece lá em cima, tá? Mas não aparece qual que é a mensagem. Eu tenho que fechar para vir aqui. Bocejando, a Laila e o Adriano estão tudo tirando sarro de você, né, Renata? Tá vendo? Vamos lá, gente. Então, ó, se vocês estiverem com o Código Civil aí na mão, já destaca essas palavras, tá? Se obriga temporariamente, uso e gozo, coisa infungível e retribuição. Amores, eu dou aula para 10º semestre numa faculdade aqui em Maringá e tiveram alguns alunos que fizeram, vários alunos meus fizeram a prova no final do ano passado. E eles me falaram que teve gente que teve o código retirado na segunda fase, porque na segunda fase você pode utilizar o código, né, para fazer a prova. Eles tiveram o código retirado por conta de, sabe aqueles post-it que a gente põe para marcar o código? Porque os post-its tinham coisas escritas, palavras escritas que não era tipo CLT, Código Civil, Código Penal, tá? Então, muito cuidado com as anotações que vocês estão fazendo no código, porque eu não sei se esse código que vocês têm, vocês vão utilizar ele lá para a prova da OAB, tá? Mas quando vocês comprarem o código que vai ser utilizado para a prova da OAB, tentem não escrever nada, absolutamente nada nele. Pode grifar, tá? Grifar pode grifar o artigo de vermelho, rosa, grifar embaixo com uma palavra, com uma caneta azul, tá? Mas não coloquem esses bendito post-it escrito, tá? Porque se tomar o código seu lá na hora da prova, você vai fazer a prova a seco e fazer uma segunda fase a seco, é duro, ok? Então, ali quando fala se obriga, esse contrato, ele gera obrigação para o locador, né, que locou a coisa, e
para o locatário, né? Então, o locador ele tem que entregar a coisa e o locatário tem que fazer o quê? Pagar pela coisa, tá? Então, ali, esse contrato ele vai gerar obrigações. No material de vocês vai estar lá falando que se o locador se recusar a entregar a coisa, mesmo pago o aluguel, resolve-se em perdas e danos, tá? Então, o locatário daí ele vai demonstrar quais foram as perdas e os danos que ele teve, porque o locador não entregou aquele objeto, tá? Então, por conta disso, não podendo o locatário ocupar a coisa, pois não dispõe de ação real, apenas ação pessoal ou obrigacional contra o locador inadimplente. Aqui vai estar falando do tipo de ação que você tem que entrar, tá? Então, você tem que entrar com uma ação de obrigação de fazer, tá? Para o cara ou entregar, né, o que você locou, ou pagar, ou senão você demonstra aí qual foi as perdas e danos que você teve, e daí o juiz obriga a pessoa a pagar, tá? Então, você entra com uma ação de obrigação de fazer. A segunda palavra ali é temporariamente. Gente, essa palavra é muito importante, porque locação não pode ser definitiva, tá? Locação tem que ser temporariamente, tá? Obrigatoriamente tem que ser temporariamente, tá? Se não for temporariamente, é compra e venda, não é locação, tá? Então, a locação, ela tem que ser temporária. Então, o bem vai para um e depois retorna, ok? Uso e gozo, tá? Então, o que se transfere no contrato de locação é a posse da coisa, tá? Não é a propriedade. Então, o locatário, ele tem o uso e o gozo daquele objeto locado, mas ele não tem a propriedade, tá? O uso o uso e a fruição, tá? Então, ele pode utilizar daquele objeto. O locatário pode, assim, usar a coisa para o fim a que ela se destina, mas não vendê-la, reformá-la, destruí-la, pois isso só quem pode fazer é o dono. Por que só o dono pode fazer isso? Porque o dono é o proprietário, ok? Então, vocês já devem ter visto isso em direito civil, né? A diferença entre proprietário e possuidor. É a mesma coisa que acontece com imóvel, né, gente? Por exemplo, na locação de um imóvel. Você alugou um imóvel, você pode vender aquele imóvel locado? Não, não pode. Você pode reformar a casa, mudar a casa? Não, não pode. Provavelmente vai ter uma cláusula contratual lá falando sobre isso. Você até pode fazer, desde que com a autorização de quem? Do proprietário, tá? Então, possuidor é quem está na posse. Proprietário é quem é realmente o dono, tá bom? Depois ali a próxima palavrinha, coisa infungível. A coisa locada é infungível. Ou, né, melhor dizendo, é inconsumível pelo simples uso. Gente, porque eu não posso alugar alguma coisa que ela vai se acabar com o próprio consumo, tá? Então, a lei não vê previsão, por exemplo, de eu alugar comida, né? Que a hora que eu vou comer aquela comida, que eu vou utilizar dela, ela vai acabar, tá? Tem que ser um objeto que ele vai para o locatário e retorna para o locador, tá? Então, tem que ser coisa infungível, tá bom? Então, automóvel, maquinário, tá? Imóvel, né? Que apesar que os imóveis têm legislação própria, tá bom? E retribuição, tá? Então, se o locador tem a obrigação de ceder a coisa, o locatário tem a obrigação de pagar uma retribuição. Como que se chama essa retribuição nos contratos de locação? Se chama aluguel, tá? Então, a retribuição
no contrato de locação de coisa também se chama aluguel, tá? Esse aluguel, normalmente, ele é em dinheiro, mas ele pode ser feito um acordo e pode ser pago, por exemplo, com colheita, né? Soja, animais, pedras preciosas, ou até uma outra contraprestação de serviço, tá? Então, ele não exige que ele seja. Tem que ter. Se você for pegar algum dessas outras coisas que eu falei, que não seja o dinheiro, você tem que colocar isso especificado no contrato, tá? Você coloca que o valor em dinheiro é tal, mas receberá com tanto serviço, com tantas sacas de soja, de milho ou alguma coisa desse tipo. O ideal é que você coloque isso no contrato. Ok? Amores, tranquilo ali aquele slide, tranquilo ali aquela esmiuçada, tá beleza? Falem aqui comigo no bate-papo. O Adriano desligou a câmera, ninguém mais quer ligar a câmera? Tranquilo, Gabriele e Juliana? Ai, Mariana, ai, bonitinha. Vamos ver o rosto, tá vendo? A Mariana é uma moça corajosa, ela mostra o rosto para a prof. Tá com sono, Mariana? Um pouco. Ó, o Adriano voltou também. Gente, deixa a câmera ligada. Tá todo mundo com o rostinho inchado. Vou voltar ali então para os slides, tá bom? Vamos lá. Aqui eu coloquei uma observação para vocês, por quê? Porque além, né, dos contratos de aquelas 3 espécies que eu falei lá no começo para vocês, do contrato de locação. Oi, Gabriele, bonitinha! De locação, a gente tem algumas legislações especiais sobre locação de imóveis, né? Que a locação de imóvel, na verdade, é o contrato de locação, acho que a maioria da população conhece, porque locação de imóvel, né, é um contrato bem mais empresarial mesmo, tá? A gente tem a lei do inquilinato, que é a 8.245, que é para locação de imóvel urbano, né? Que é essa para aluguel de casas, né? Ou imóveis comerciais, mas urbano, né? Dentro da cidade. Depois a gente tem a lei 4.504, que é para imóveis rurais. Então, não é a mesma lei, tá, gente? Vai ter diferença ali na locação dessas duas leis, e depois a locação de imóveis da União, que daí é pelo Decreto-Lei 9.760, tá? Provavelmente vocês vão estudar em Direito Civil essa questão da locação de imóveis urbanos, a lei do inquilinato, tá? As outras locações de imóveis rurais e imóveis da União, talvez imóveis da União vocês estudem lá em constitucional ou direito administrativo, tá? Mas eu só queria deixar aqui para vocês que cada um tem uma legislação específica, tá? No próximo ali, a gente vai estar falando da natureza jurídica desse tipo de contrato, do contrato de locação de coisa, tá? Então, ele é bilateral, porque ambas as partes têm direitos e deveres. Tranquilo isso, né? Tanto o locador quanto o locatário. É oneroso, pois ambas as partes têm vantagem patrimonial. Professora, mas e se a locação for gratuita? Daí não é locação, daí é empréstimo, tá? Então, se a locação for gratuita, não é contrato de locação, é empréstimo, tá bom? Vocês vão ver esse tipo de contrato também, empréstimo, mútuo, em direito civil, tá? Porque não quer dizer que uma empresa não faça, entendeu? Só que daí não é um contrato empresarial, ele deixa de ser um contrato de empresarial. Não é que as empresas só realizam contratos empresariais, tá? Mas uma empresa ela pode estar realizando até um contrato com uma outra empresa, e se esse contrato for gratuito, ele deixa de ser um contrato empresarial, ok?
Comutativa, pois as vantagens são equivalentes, ou seja, ao desgaste da coisa alocada corresponde o preço recebido ao aluguel, tá? Então, tem vantagens e desvantagens para ambas as partes, tá? Então, enquanto um paga, ele tem o seu desgaste, mas ele utiliza o bem. E o outro, enquanto ele recebe, o bem dele é utilizado, tá? Então, tem vantagens e desvantagens para ambos os lados. É consensual, tá? Aí ali eu coloquei, a locação pode ser verbal, não é solene, tá? Então, hoje a gente pode ver contrato de locação de coisa, por exemplo, pela internet, por e-mail. Então, a pessoa fala, eu quero alugar uma empilhadeira. Então, ele manda lá para a empresa que quer alugar uma empilhadeira e, se tiver que entrar com uma ação judicial, ele vai juntar aquele e-mail na ação, como documento. O que ficou estabelecido lá, qual que era o valor da hora, da diária e tudo mais, se acontecesse alguma coisa, porque a pessoa vai passar as informações por lá, tá? Então, ele também tem validade. Ou faz-se um contrato mesmo, mas não tem, por exemplo, que registrar ele em cartório, tá? Então, ele não é solene igual um contrato de compra e venda de imóvel, tá? São poucos os tipos de contrato que a lei exige uma solenidade. O mais, assim, é a compra e venda de imóveis, tá? Tem outros, mas o mais corriqueiro é a compra e venda de imóveis, tá? Ele se forma pelo acordo de vontades, tá? Então, precisa ter esse acordo de vontade. Lá no material de vocês vai estar falando que ele não é um contrato real, já existindo o contrato mesmo antes da entrega da coisa. Então, você, por exemplo, alugou aquilo lá, assinou o contrato, mas a coisa ainda não foi entregue, o contrato já está existindo? Tá? Até porque se ele não te entregar, você pode executar, né? Você pode exigir até perdas e danos, né? Então, o contrato, ele passa a existir mesmo antes da entrega da coisa. Por que eu estou falando isso? Porque tem tipos de contrato, que a gente vai ver mais para frente, que eles só passam a existir na hora que se efetua a tradição, na hora que se efetua a entrega da coisa, tá? Então, tem contratos que só passam a existir quando você entrega a coisa, tá? Não é o caso do contrato de locação. Então, você passou o e-mail lá para essa pessoa, fez tudo lá, fez o depósito e a pessoa não te entregou o objeto, por exemplo, a empilhadeira que você tinha alugado. E aí, você vai poder executar esse contrato? Porque esse contrato já tem validade? Pode, tá? Então, é isso que está querendo dizer ali. É impessoal, não é personalíssima. Então, se, por exemplo, o locador vier a falecer, transfere para os herdeiros. Se o locatário vier a falecer, transfere para os herdeiros, tá? Qualquer uma das partes aí, as obrigações, por exemplo, do locatário de pagar o aluguel e do locador de cumprir o que está estabelecido naquele contrato. Por exemplo, é um contrato de locação de 18 meses. Ele morre, o contrato tem 12 meses. Tá? Então, ele é obrigado a cumprir o que está lá? Os herdeiros serão obrigados? Sim, tá? É contrato duradouro. Por que é duradouro, gente? Não quer dizer que é por prazo indefinido, é porque é definido a quantidade de tempo da locação. Então, pode ser dias, horas, semanas, meses, até anos, tá? Só não pode ser definitivo, porque se for definitivo, não é locação, é venda, tá bom? Tranquilo aqui? Pessoal, tranquilo aqui esse slide? Beleza? A questão da natureza jurídica. Todos os contratos a gente vai estar vendo a natureza jurídica, tá? A gente vai estar vendo um por um. Beleza? Vamos ali para o próximo slide, então.
Aqui eu coloquei para vocês quais são as obrigações das partes, tá? Então, as obrigações do locador, eles vão estar lá no artigo 566, 567, 568 e 571. Amores, eu não vou ler todos esses artigos aqui, até porque os artigos, eles têm incisos, tá? No caput, ele já vai estar falando lá de quem que é a obrigação. Qualquer coisa, dá uma circulada lá no artigo, né? Dá uma circulada lá no artigo de quem que é aquele artigo, para você saber se é do locador ou se é do locatário, tá? Depois, as obrigações do locatário, ele vai estar lá no 569, no 570 e também no 571, tá? Então, anotem esses artigos e circulem lá no código de vocês, tá? Eu não vou estar lendo eles aqui para vocês, porque senão a gente ia ficar só fazendo isso a aula inteira, tá bom? Vou para o próximo slide. Agora a gente vai falar sobre as sanções, tá? Então, quais são as sanções desse tipo de contrato? Então, vai estar aí no material de vocês, igual tá no slide, tá? Então, caso as partes descumpram suas obrigações, a lei prevê sanções que variam conforme a gravidade da conduta, sendo admissível a alteração no valor do aluguel, ou o pagamento de indenizações, o despejo e o aumento das garantias contratuais, tá? Então, aí vai estar dependendo quem que não cumpriu. Então, por exemplo, o locador combinou num dia e atrasou 2 dias, e eu tive perdas e danos por conta disso. Então, você vai entrar com uma ação e vai falar isso para o juiz, que ele atrasou e qual foi o prejuízo que você teve, tá? O locador também, por exemplo, o locatário ficou de fazer o depósito e não fez, tá? Então, ele também pode, por exemplo, mudar e exigir uma garantia maior para entregar a coisa, tá? Então, vai depender. O juízo, ele vai analisar. A gente não tem regras específicas para isso, tá? Para essa questão das sanções. Mas a doutrina, ela vislumbra várias possibilidades, ok? Tá? Depois, a gente tem o direito de retenção, tá? O direito de retenção vai estar aqui no próximo slide. O direito de retenção é um direito do locatário, tá? De não devolver a coisa alugada enquanto não receber indenização do locador por força da lei ou do contrato. Eu tenho um caso, um processo de uns clientes que aconteceu mais ou menos isso, só que era no caso de um imóvel. Eles alugaram um imóvel e a mãe deles tinha aquelas samambaias, sabe? E sabe aqueles pés de ferro que coloca no chão para colocar a samambaia para ela não encostar no chão? Ela tinha daquilo lá. E aquilo lá soltou ferrugem e manchou o chão. E daí, quando eles saíram do imóvel, para eles entregarem, a pessoa não quis receber, porque estava com aqueles pisos estragados, né? Aí a gente teve que acabar entrando com uma ação judicial, porque daí o proprietário do imóvel, ele não queria que trocasse só os pisos estragados, ele queria que trocasse todos os pisos da área externa, dava mais de 100 metros quadrados, tá? Então, daí a gente acabou entrando. Mas o que acontece? Por exemplo, aqui no nosso exemplo, eu loquei uma empilhadeira. Só que a hora que essa empilhadeira chegou para mim, ela chegou, por exemplo, sem bateria. Tinha acabado a bateria, não adiantava fazer chupeta nem nada. Eu avisei o proprietário, né? Ele não tomou providência e eu precisava utilizar daquela empilhadeira. O que eu fiz? Eu fui lá e troquei
a bateria da empilhadeira. Na hora de eu devolver essa empilhadeira, se ele não me pagar o valor que eu gastei nela, por exemplo, com a troca da bateria, o que eu posso fazer? Direito de retenção nele, tá? Então, o Código Civil estabelece esse direito de retenção, tá bom? Então, eu posso reter aquilo que eu arrumei, que eu tive que consertar ou qualquer coisa para ter o uso dela, porque eu não ia conseguir utilizar a empilhadeira se eu não conseguisse trocar a bateria. E o aluguel estaria correndo, tá? Então, professora, na turma da noite eles me perguntaram, professora, mas e se enquanto isso, se eu, por exemplo, não quiser arrumar e o aluguel acabou o prazo e a pessoa não quiser retirar, eu vou continuar pagando? Não. Daí o aluguel vai parar naquela data que o produto parou de funcionar, tá? E você vai ter direito a exigir aí perdas e danos, você só vai ter que demonstrar, tá? No direito civil, gente, sempre tem que ser demonstrado qual foi a sua perda e qual foi o dano. Então, sempre que vocês forem entrar com uma ação para um cliente de vocês, tá? Não interessa se é empresarial, se é pessoa física, vocês têm que demonstrar qual foi a perda do seu cliente, tá? O juiz não vai fazer prova disso, tá? A não ser que seja relação de consumo. Se for relação de consumo, tem a inversão do ônus da prova. Mas se não foi relação de consumo, você vai ter que entrar e demonstrar por A mais B o que acontece. Tá? Até a Justiça do Trabalho está funcionando dessa forma hoje. Até por isso que a maioria das ações trabalhistas caíram bastante, tá? Então, você tem que demonstrar o que é A mais B. Você tem que demonstrar qual foi a sua perda e qual foi o seu dano. E se você estiver advogando para o réu, você vai demonstrar, vai ter que se atentar justamente a isso. Ah, ele não demonstrou as perdas e danos que ele teve. Então, o juiz arquiva esse processo, tá? Indefere o pedido dele, tá? Então, se você estiver advogando para o autor, quando você for fazer sua petição inicial, você demonstra as perdas e danos. Se você estiver advogando para o réu, você tenta demonstrar que ele não demonstrou essas perdas e danos, tá? Então, vai depender para que lado que você está advogando, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Tranquilo aqui, gente, as sanções e o direito de retenção? O Adriano perguntou se os slides estão disponíveis. Adriano, eu não coloquei os slides lá no Drive, mas se vocês quiserem, é só me mandar uma mensagem que eu mando. Uma das líderes pode mandar para mim uma mensagem, a Juliana. Na verdade, o material que está no Drive, o texto, ele é mais completo que os slides, tá? Porque os slides não têm os conceitos, as explicações e tudo mais, tá? Mas se vocês quiserem, é só pedir para uma das meninas aí me mandar uma mensagem que eu mando para elas, tá bom? Vamos lá para o próximo slide. Eu coloquei aqui para vocês duas questões da OAB, tá? Eu não sei se vocês estão conseguindo ver aí. Eu vou ler aqui e daí vocês tentam fazer. Não vou cobrar isso para vocês entregarem para o Gutenberg depois que a aula voltar, não, tá? Até se não der tempo, porque eu coloquei acho que duas questões. Não sei se está todo mundo com o código aí, né? Mas era só para vocês verem como é que acaba caindo esse tipo de conteúdo na prova da OAB, tá? Então, vamos lá. Assinale a alternativa correta sobre a locação de coisa, conforme as disposições do Código Civil de 2002.
Então, vamos lá. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente ficará obrigado a respeitar. Deixa eu só aumentar aqui. Ai, meu Deus. Espera aí, gente, é que senão eu não consigo ler ali a questão. Vou mudar aqui. É que senão eu não consigo ler a questão inteira por causa do negocinho aqui. Então, vamos lá. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente... Fala aqui. Tem alguém falando. É o Gilson? Gilson, seu microfone está ligado. Vamos lá. Se a coisa for alienada durante a locação, o adquirente ficará obrigado a respeitar o contrato, independentemente das condições contratuais e do registro do instrumento contratual em cartório? Letra B. A realização de benfeitorias úteis no bem alugado gera direito de retenção ao locatário, independentemente da existência de consentimento do locador em relação à realização das benfeitorias. Letra C. Se durante a locação se deteriorar a coisa alugada sem culpa do locatário, poderá o locador optar entre a redução proporcional do aluguel, caso a coisa ainda sirva para o fim que se destina, ou resolver o contrato. Letra D. Na locação cujo prazo houver sido prorrogado de forma indeterminada, o locador poderá notificar o locatário para a restituição do bem, facultando-se ao locador arbitrar novo valor de locação, caso o bem não seja restituído. Letra E. Na locação por prazo determinado, caso o locador exija a devolução do bem antecipadamente, deverá indenizar o locatário pelas perdas e danos suportados, mas o locatário não gozará de direito de retenção enquanto não for ressarcido. E aí, gente? Eu vou deixar a questão aqui de novo, porque essa questão não tem no material, tá? Até porque eu fico com medo de colocar no material e vocês entenderem que é obrigatório, que é para entregar, e eu não quero dar mais trabalho para vocês. Eu vou deixar aqui aberto um pouquinho. Peguem o Código Civil, se vocês não tiverem com o Código Civil, peguem lá o Código Civil, abram lá no artigo 565 ali em diante, para vocês darem uma olhada. Eu vou abrir a questão aqui para vocês, tá? Então, se vocês não tiverem vendo, mas eu tô aqui, tá? Então, eu vou dar uns minutinhos para vocês procurarem essa daí. Essa prova é da OAB, acho que é 2017, tá? Então, vou abrir aqui para vocês ela de novo. Então, 2 minutinhos aí para vocês darem uma olhada nos artigos, tá? E aí, gente, alguém já achou?
Desculpa, gente, esqueci de tirar o, o telefone do gancho. E aí, já acharam a resposta? O que vocês acharam? O pessoal, eu vou fazer o seguinte, como eu coloquei duas, eu vou colocar a próxima, e daí, como o nosso tempo já está acabando, a nossa aula acaba daqui 4 minutinhos, eu vou colocar a próxima, e daí semana que vem eu passo as alternativas, tá? A resposta das duas. Vou passar a próxima aqui para vocês, tá bom? Ó, a próxima é assim, ó. Diego possuía em sua casa um freezer que não estava utilizando e teve conhecimento que Cláudia, sua vizinha doceira, estava precisando de um freezer para guardar suas encomendas para as festas de final de ano. Diego ofereceu o freezer à venda, mas Cláudia fez a proposta de alugá-lo. Diante da situação hipotética e considerando o disposto no Código Civil sobre a locação de coisas, assinale a alternativa correta. Se durante o período de locação do freezer Diego vier a falecer, a locação é extinta? A gente falou disso, né? Aqui, né? Essa locação é extinta, né? A gente falou lá que não é impessoal, né? Que transfere aos herdeiros. Então, para alocação de coisa, é necessário que o aluguel seja por prazo determinado? Então, a gente falou disso aqui também, né? Letra C. Se fim do prazo de locação, Cláudia continuar na posse do freezer sem oposição de Diego, presumir-se a venda do objeto? Não tem isso, né, gente? Contrato de venda é contrato de venda, contrato de locação é contrato de locação. Se Cláudia empregar o freezer em uso diverso do ajustado, Diego poderá rescindir o contrato, mas não poderá exigir perdas e danos? E aí? A gente falou dessa questão das perdas e danos, né? E a letra E, se Cláudia, notificada, não restituir o freezer, pagará enquanto o tiver em seu poder o aluguel que Diego arbitrar e responderá por danos que o freezer venha a sofrer, embora proveniente de caso fortuito. Tirem foto dessa segunda questão aqui também, né? Que daí na próxima semana eu passo o gabarito para vocês, tá bom? Para vocês fazer com calma. Tiraram a foto? Gente, eu queria ver com vocês, como é a nossa primeira aula pelo Zoom, foi bom dessa forma, com slide, né? Me vendo por aqui, porque pelo YouTube não tem como fazer isso. Então, eu queria saber se assim tá melhor para vocês. Se eu colocando slide, colocando questão, porque normalmente quando eu dou aula em sala, eu faço isso, entendeu? Toda aula que eu dou, eu levo o conteúdo, apesar de vocês não serem meus alunos, mas toda aula que eu dou, agora vocês são, né? Estão sendo, mas toda aula que eu dou, que eu termino um conteúdo, eu sempre dou uma ou duas questões da OAB para os meus alunos, para eles saberem como é que vai ser aquilo lá. Como é que aquilo lá vai cair no colo deles na prova da OAB? Porque a gente fica aqui muito falando de teoria e não traz como é que vai ser na prova da OAB. Então, vocês acham que eu posso continuar assim, fazendo slide, e daí no final de cada tipo de contrato eu posso trazer umas 2 perguntinhas da OAB? Não é para entregar, tá? É só para vocês saberem como é que isso aí vai ser lá na frente, né? Até porque as provas de vocês agora, se for novamente, né, pelo Google, né, vai ter que ser esse tipo de questão. Ah, vocês gostaram? Ficou bom? Então tá. Então semana que vem eu vou tentar fazer da mesma forma, tá? E se as meninas quiserem, se alguém da sala quiser os slides,
uma das meninas manda uma mensagem para mim, tá? Que eu mando os slides só para vocês. Eu não vou colocar lá no Drive, porque eu nem sei se como é que se o Drive aceita PowerPoint, como é que é, se ele aceita tudo, tá? Mas o material lá tá mais completo que o Drive, tá bom? Então, um beijo, boa semana, até semana que vem, tá bom? Até mais. Tchau, tchau. Tchau, Renata. Tchau, Gabriele, Mariana. Tchau para todo mundo que não quis aparecer. Tchau, tchau. Até mais. Tchau.